Boa tarde, pessoal. Aproveitando aí o tempinho frio que está fazendo aqui em Mato Grosso, está bastante fresquinho, produzi alguns vídeos para instruir o pessoal do meu canal. Bom, eu tenho recebido algumas perguntas sobre processo de levantamento planial altimétrico utilizando o GPS geodésico, em geral com dupla frequência L1, L2. Bom, eu vou passar aqui as atividades que eu tenho feito e os trabalhos que tenho desenvolvido e tenho visto que tenho bastante satisfação em produzir o vídeo, porque o material, as informações, elas são bastante significativas. O trabalho que eu tenho desenvolvido com o equipamento geodésico, mesmo que for com RTK ou pós-processado, tem me dado resultados satisfatórios. Vamos lá. Em algumas vezes, eu tenho aqui uma figura de um GPS instalado, tripé e equipamento. E algumas vezes o pessoal me pergunta, e falam até mesmo, alguns já me relataram, sobre problema de desnível na hora do levantamento, desnível esse que nem existe, às vezes o terreno é bem plano, né? Mas é o que eu acabei descobrindo no decorrer do uso do equipamento e fui passando para aqueles que tivessem interesse em aprender alguma coisa nessa situação. Veja bem, quando eu processei, aliás, quando eu instalei a base e eu fui até o campo com o meu GPS para coletar os dados, para implantar essa base, é natural que, através da controladora, eu informei todas as configurações necessárias para que isso fosse obtido resultado, como datum, posicionamento, altura da antena. Então, meu equipamento, em geral, ele fica, a base aqui do ponto de medida, ele fica com em torno de 1,90 m, que é a altura da antena. Esse 1,90 m eu meço a partir do solo até aqui na base do equipamento, é como veio na especificação do mesmo. Bom, a partir do momento que eu começo a coletar, eu tenho que entender que todo sinal recebido pelo GPS, para que ele possa constituir as feições para determinar uma base ou um ponto conhecido, para que ele fixa e tenha um resultado legal, eu deixo ali por volta de 3 horas, máximo 3 horas, quando o levantamento planial altimétrico é em área urbana. Área limpa, área essa sem nenhuma cobertura, que não tem nenhum problema. Então eu deixo cerca de 3 horas ele rastreando. Eu sei que o centro de fase do meu equipamento ele está especificado em um ponto do equipamento. Então, a partir do momento que eu terminei de fazer a coleta, processei, eu vou ter o resultado para a coordenada X, coordenada Y, que é leste e norte, e a cota ou altitude, que é a cota Z. Só que essa cota Z, ela está referente a esse plano, que é o centro de fase do equipamento. Então, eu recebi esses dados e tenho que levar em consideração que ainda existe uma medida até o solo de 1,90 m, conforme foi verificado. Então, suponhamos que essa cota deu 200 metros, eu tive que deduzir o 1,90 m, que acabou me dando um resultado final dessa cota. Prosseguindo, como foi
é o andamento do serviço no campo, eu vou fazer uma cópia aqui para o lado do meu equipamento. Então, agora eu tenho base e rover. Tanto faz se eu estou usando RTK ou não, o procedimento é o mesmo. Bom, a partir do momento que eu finalizei o rastreio, que eu obtive os dados da base, eu volto em campo, instalo a base de novo no mesmo ponto coletado, só que desta vez eu já tenho as coordenadas x, y e a cota deste ponto, sabendo que eu acabei deduzindo 1,90 m, então eu tenho a cota já do solo. Eu volto em campo, instalo o equipamento na base, com a controladora em mãos, eu faço a configuração do equipamento base, informo todos os dados que ele precisa responder e no momento de colocar a altura da antena, lembre-se que eu coloquei a coordenada conhecida x, coordenada conhecida y e a cota z conhecida da base. Mas na altura da antena da base eu coloco 0 metros. Por quê? Para não haver mais a soma. Eu não quero que faça a soma. Eu quero que mantenha a cota que eu já tenho pré-determinado. E a altura da antena fica 0. A partir daí, eu vou configurar o meu rover. Como ele é radiofrequência RTK, o que vai acontecer? Informo a ele todas as informações, atribuo o link entre ele e a base. Na altura da antena eu coloco 0. Isto faz com que eu tenha um levantamento do desnível do solo sem acrescentar a medida da antena. Muitos estão colocando, depois que coloca a cota, ele coloca a altura da antena e o equipamento, como tem programa interno de cálculo para processamento, para transmissão via rádio RTK, naturalmente que o próximo ponto vai estar a cota do ponto programado mais a altura da antena. E isso vai formar o degrau. Por quê? Porque ao invés de ele estar nivelado, ele vai estar a 1,90 m, que é a altura da antena naquele momento. E assim, o levantamento dele vai estar numa altura, num nível, e a base em outra. Para evitar esse problema, eu adotei na hora do levantamento a altura da antena 0 para a base e a altura da antena 0 para a rover. Espero ter contribuído e procurem verificar e fazer esse teste que garanto que vai funcionar.